Gente, se vocês acham que aquele assunto da múmia ficou parado lá atrás, esquece. Tem muita história ainda pela frente, muita coisa nova aconteceu. Ontem teve uma segunda audiência pública no Congresso mexicano, tratando sobre esse assunto, não só sobre esse assunto, mas também sobre os fenômenos aéreos, né? Aquilo que eles chamam de fenômenos aéreos anômalos, que eles não conseguem identificar, podem também conhecidos como UPA, também conhecidos como OVNIs, enfim. E o que acontece? Eles querem criar uma lei, né, que passe a fazer parte da Constituição, esse direito, esse acesso à pesquisa, né, para tirar, eles alegam que a população tem direito à verdade e tem direito que isso seja pesquisado. Concordo em gênero, número e grau. Precisa de um amparo científico, que eles estão cansados de tudo aquilo que é descoberto acabar caindo em descrédito, em zombaria, em deboche. Então eles querem legalizar, eles querem legitimar esses estudos e essas pesquisas. E eu acho isso muito bacana aí do Congresso, da parte desses políticos, né? Tanto que nessa audiência pública não vieram pessoas também, congressistas lá do Peru, que também têm interesse aí nessas múmias. Mas vamos falar aí sobre elas, tá bom? Que esse é o objetivo do vídeo, e já vou te dizendo, não dá para falar tudo num único vídeo, tá? Foram 3 horas de audiência, né, que foi realizada ontem, dia 8 de novembro de 2023. Tem muito assunto. Então, se você gosta disso, me segue para poder acompanhar aí, porque vai ser uma saga. É uma semana postando coisa. Uma declaração muito interessante foi do francês Thierry Maurice Pierre. Ele é investigador no Instituto Incai, que fica em Cusco, no Peru. E ele disse que ali, naquela região onde foram encontradas essas múmias, existem muitos túneis, muitas cavernas, muitos canais, muitas salas que precisam ser investigadas. Ele acredita que existem centenas, milhares de múmias ali. Então ele falou que é uma investigação séria e que eles cobram, todos os pesquisadores e os cientistas cobram o apoio do Ministério da Cultura do Peru, e que simplesmente eles não encontram esse apoio. E eles têm medo que esses sítios arqueológicos sejam saqueados. E como de fato já estão sendo. E eles querem preservar. Então diz que eles fazem denúncia lá para o Ministério da Cultura do Peru, que se faz de egípcia. São seres bípedes com 3 dedos nas mãos e nos pés, com características reptilianas. E todos eles foram analisados e não há vestígio algum, através da análise de DNA, de que dentro daquilo que a gente conhece no planeta Terra, né, na história da humanidade, de nenhum animal, de nenhum ser vivo que tenha essas características genéticas, essas características físicas, e também foi descartado que eles façam parte de um processo evolutivo, né? A evolução da espécie. Não faz parte da evolução de nenhuma espécie existente aqui no planeta Terra, tá bom? Então ele diz que esses seres, eles foram datados de 7 a 8 séculos antes de Cristo, que eles já estavam aqui no planeta Terra e que provavelmente eles ficaram por aqui por cerca de 1000 anos, convivendo com a civilização ali de Nazca, com a civilização, com os humanos ali da região. Outro depoimento bastante interessante foi do David Willy Ruiz Vela, um peruano, que ele é presidente da Associação de Médicos Legistas no Peru e também membro da Academia de Ciências de Nova York. Ele disse que trabalhou ao longo de 6 anos com mais de 100 profissionais de áreas variadas, uma equipe multidisciplinar em cima dessas múmias. O David falou que eles seguem toda a metodologia científica necessária, tá? Os padrões universais ali, aquilo que tem que ser estabelecido, e que seguindo toda aquela metodologia científica, passando por análises de vários profissionais, de paleontólogos, arqueólogos, antropólogos, todos chegaram à mesma conclusão. São seres não humanos, de origem totalmente desconhecida, e que não fazem parte da cadeia de evolução de nenhuma espécie existente aqui no planeta Terra. Ele falou que foi feito o exame nessas múmias em 3 tomógrafos diferentes, e todas as pesquisas realizadas não mostram indícios de que esses corpos tenham passado por algum tipo de montagem. Não há, ele falou que numa tomografia, isso é uma coisa muito simples, que a tomografia consegue mostrar isso com muita tranquilidade, com muita facilidade, e que nenhum desses 3 tomógrafos utilizados revelou qualquer indício de que houvesse alguma montagem no esqueleto, tá? Então todos eles são genuínos. Lembra, gente, passou por uma equipe multidisciplinar, mais de 100 profissionais de diversas áreas, cientistas, analisaram essas múmias, tá bom?
E o mais interessante é que eles encontraram famílias, tá bom? Então eles conseguiram fazer medição. Adultos têm 60 centímetros, jovens têm 50 centímetros e crianças cerca de 40 centímetros de altura. E eles encontraram uma outra múmia também grávida de ovos. E eles falaram que cada ovo tinha uma idade gestacional diferente. E mais interessante é que esses ovos estavam envolvidos por uma placenta e eles eram alimentados por canais, como se fosse o cordão umbilical. Tá? E que esses seres são classificados como ovovivíperos. Ovovivíperos. É um trava-língua bom isso aí, né? Uma fêmea passou por um processo cirúrgico quando estava viva, porque na tomografia mostrou isso, que teve uma parte do osso extraído e depois ele calcificou, se juntou naturalmente. E aí, o que vocês estão achando dessa história? Uma família, mais uma grávida. Eu sou Cíntia de Oliveira, terapeuta holística especializada em questões kármicas. Canalizo mensagens de Sherman, andromedano integrante do Comando Ashtar. E tô sempre ligada em alguma novidade. Se você gostou desse conteúdo, me segue que tem mais. A novela mexicana continua, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Beijo de luz, fiquem com Deus.